Um filho acadêmico. Samuel Wesley, na verdade, a família costumava usar o sobrenome Wesley. Não se sabe a real causa ou porquê da mudança do sobrenome de Wesley para Wesley. Samuel nasceu no dia 17 de dezembro de 1662 e faleceu 5 de abril de 1735. Portanto, ele nasce no mesmo dia de Wesley. Quer dizer, o pai nasce no mesmo dia, depois o filho nasce também dia 17 de junho. No caso, Wesley, 17 de junho. Na verdade, tem 2 registros sobre Wesley, tá? Tem dia 3 de junho e tem 17. Porque naquele ano o rei da Inglaterra mudou o calendário. Num calendário se lê 17, no outro calendário se lê 3. Todo mundo aceita mais o de 17. Casou-se com Susana. Tiveram 19 filhos. Entre eles os irmãos João e Carlos, que foram fundadores do metodismo. Samuel possuía uma forte tendência às artes, pois além de ser um ministro ordenado pela igreja anglicana, também foi poeta e escreveu muitos versos. Podemos afirmar que ele nasceu em berço acadêmico, pois seu pai, John, além de ter sido reverendo, foi também formado por Oxford, posteriormente reitor de Winterbourne, na White Church, em Dorset. Sua mãe, de igual modo, filha de um reitor da Trinity Church, Dorchester, cujo apelido era Patriarca de Dorchester, e o seu nome foi John White. O fato interessante é que John Wesley tem o nome do avô paterno, no caso o pai de Samuel, o João. E o avô e a avó é filha do senhor White, que neste caso é bisavô de John Wesley. Susana, que vai ser mãe de John Wesley, coloca o nome do primeiro filho de Samuel, que é o nome do esposo e também o nome do seu pai, Samuel Wesley. E este era casado com a senhora Mary White. Pode parecer estranho, mas ninguém era parente, até Samuel e Susana se casarem. Um homem de decisão. Tanto seu avô Bartolomeu, seu pai, John, eram dissidentes, ou seja, não conformistas. Lembra que eu mostrei no quadro? Ok, dizendo de lá. Que lutavam contra o catolicismo romano para estabelecer uma Inglaterra puritana e longe de influências do clero papal. Samuel tomou uma decisão firme em abrir mão da escola dissidente e rumou para Oxford. Veja, ele foi criado como dissidente, mas na vida adulta, com 21 anos, ele tomou a decisão, ele sai da dissidência e vai para a igreja oficial. Vai estudar em Oxford e já participa da igreja oficial. Sua matrícula foi registrada no colégio Exeter, na categoria de aluno pobre. Sua função era servir aos estudantes ricos e com seu trabalho de servente pagar seus estudos. Sofreu muito financeiramente. No entanto, nada disso lhe tirou o brilho interno e suas convicções inabaláveis. Em meio às suas dificuldades, encontrava tempo para inspirar e assim escreveu um livro de poesias sob o título Maggots. Dívidas e temperamentos, seus maiores temores. Samuel Wesley era vigário na igreja anglicana e bem educado, tendo feito seus estudos na Universidade de Oxford. Era escritor e poeta. Seu comentário do livro de Jó foi a sua melhor obra, mas ele foi preso uma vez por causa das dívidas, pois não sabia administrar suas finanças. Ele era bem controverso e polêmico. Seu vício por jogar cartas, jogava carta muito bem, viu? Pedia bastante. Ele era SD, viu? Ele era SD, de Epworth. E colocava em apuros financeiros. Se colocava em apuros financeiros. Persistência em seu legado. Em 1633, graduou-se em bacharel de artes pela Universidade de Oxford e conseguiu estudar com apenas 45 shillings. Era muito pouco dinheiro para a época. Mas seu esforço não foi em vão, pois em 1688 conseguiu mais uma graduação e assim seguiria a carreira na igreja oficial, ao contrário da sua família, que permanecia irredutível contra os atos da uniformidade. Sua determinação o levou a escrever para os filhos. Aí ele escreve para os filhos, numa das cartas, ele fala o seguinte: segui adiante em nome de Deus, pelo caminho reto em que vosso Salvador vos tem dirigido, e nas pisadas deixadas por vosso Pai, que vos precedeu. Pois quando era estudante em Oxford, também visitava o castelo, do que me recordo com grande satisfação até o dia de hoje. Ele fez referência à obra de piedade com os pobres. Esta era uma característica da família dos Wesley, porque em 1730, William Morgan
convence Wesley a pregar aos presos. E aí o metodismo vai inaugurar no mundo da cristandade essa interligação da sociologia, que não tinha antes. Quem estava antes nas grades ou passando pobreza demais, era castigo de Deus. Essa era a ideia medieval. O metodismo tira isso e vai visitar os pobres. E aí nasce toda essa linha social da igreja. As dificuldades. Samuel conviveu com a pobreza desde criança. Mesmo quando assumiu ser pastor anglicano, foi servir numa cidade muito pobre, com um salário miserável. Susana passou com ele muitas provações. Somente em Epworth que as coisas mudaram um pouco para melhor. Além de ter privações financeiras, Samuel gostava de jogos de cartas e perdia, ficando endividado. Ele era pai de 19 filhos, dos quais sobraram 10 para criar. Pastoreava uma das paróquias mais pobres da Inglaterra. E assim, como também não era organizado financeiramente, contraía muitas dívidas e não as podia pagar. Certa vez, John Wesley viu seu pai sendo levado preso por falta de pagamento de uma dívida. Por 2 vezes, Susana teve que correr atrás de tirar seu esposo das grades. Na primeira vez, penhorou suas joias para pagar a fiança de soltura. E na segunda vez, ela foi a Bristol pedir auxílio ao bispo para ajudá-lo nessa luta. Sabia disso? Não. Interessante, não é? Por causa dessas dívidas, seus próprios párocos feriam suas vacas e ovelhas no campo. À noite, eles rompiam os diques para inundar o campo. Faziam uma dura perseguição. Ô, membresia terrível, né? Também eram os irmãos da igreja que eu ia falar. Eram os membros. Viu como a gente é feliz, não sabe? A gente é feliz e não sabe. Fazia uma dura perseguição ao ponto de chegar a queimar sua casa com ódio. Outro problema era que o temperamento de Samuel não ajudava e seu jeito áspero e controverso tornava as coisas mais difíceis para ele mesmo. Aquele incêndio lá, irmãos, foi por causa de dívida, tá? Aqui para nós. Vou lavar roupa hoje em casa. Ele não pagou. Os caras foram cobrar na igreja, no sermão ele falou, meteu o pau no sermão. Não deu outra. Foi para casa, 11 da noite, jogaram uma tocha na casa dele lá, que era de madeira, e o fogo veio e o Wesley quase morreu. Mas depois a gente fala na frente sobre esse incêndio. Um homem de contraste. Não lhe faltou dificuldades, porém nada e ninguém podia tirá-lo da sua amada Epworth. Mesmo com circunstâncias diversas, nunca abalou o espírito. Não lhe faltou líderes, amigos e pessoas que aconselhavam a abandonar Epworth. No entanto, ele relutou, ficou firme. Por ocasião de sua prisão em Lincoln, no ano de 1705, o bispo de York recebeu essa missiva dele. Ele mandou uma carta para o bispo. Olha, ele preso por causa de dívida, por causa de confusão. Olha o que ele escreve da cadeia. A maioria dos meus amigos me aconselha a abandonar Epworth. Se é que realmente me propõe sair daqui com vida. Confesso que não compartilho essa ideia, porque imagino que possa ainda fazer algum bem ali. Sentir-me-ia covarde se desertasse do meu posto, só porque o inimigo concentra seus dardos inflamados contra mim. No momento chegaram a ferir-me, mas creio que não poderão matar-me. Tremendo, né? Nuances. Ora, se ele estava preso por causa de uma falha de caráter, agora temos um destemido valente obreiro do Evangelho. Como entender essas nuances? Samuel, em seus escritos, também trouxe muita celeuma. Podemos pensar que a vida privada da abundância tinha lhe feito um homem que queria ter quando não podia ter. E isso lhe aflorava os ânimos e criava esta sede de gastar no que não se podia, trazendo esta série de consequências sobre a família, mas que ao mesmo tempo gerava uma posição segura de quem amava a obra de Deus. Para as pessoas havia um imenso vale entre suas maravilhosas poesias e as suas desastrosas dívidas. Vendo o outro lado, agora vamos fazer um pouco de defesa do Samuel. Vamos criar aqui um campo de advocacia. Até agora a promotoria falou. Vamos ver se vai ser impeachmentado ou não. Impeachmentado, hein? Ok. Vendo o outro lado. Entre tantos que o acusavam, Samuel Wesley de ter sido um péssimo exemplo na área financeira e com a prisão trazendo consequências morais e danosas para a igreja, a qual era pastor, e a comunidade a quem o defendia. Esses defensores buscavam mostrar o outro lado da moeda, partindo do pressuposto que nem toda dívida contraída provinha do jogo de cartas, e sim
por consequência da grande demanda e pouco soldo. Então, eles fazem as seguintes perguntas. Agora, presta atenção. Primeiro, no lugar de Samuel, o que você faria com um dinheiro tão pouco e uma família tão grande para cuidar? Segundo, como você iria consertar os prejuízos de uma sociedade tão hostil naquela época? Terceiro, você gostaria que o pregador surtasse e se entregasse ao desespero? Tem que haver uma razão por detrás. Com o seu pequeno salário, ele tentou fazer tudo correto na sua grande, mas seu grande compromisso com uma família enorme obrigou-lhe a arriscar e nem sempre deu certo. O que mais nos intriga é que um poeta depende quase 100% de emoção para escrever. No entanto, Samuel encontrava disposição, inspiração, devoção para que no meio de uma crise ele tivesse uma boa poesia. Tremenda palavra, e quem ouvia não entendia, tendo uma sensação de terem de um lado um homem debilitado, quando ao mesmo tempo extraordinário. Sem dúvida, enquanto eu estou falando isso, vocês estão imaginando as coisas, né, gente? É interessante, parece que as coisas se repetem hoje, depois de 300 anos, né? Sem dúvida, era de se assustar, porque em meio a tantos tumultos e necessidades, chegasse a escrever tanta poesia. Isso certamente ajudou ele a viver. Agora vem o amor aos filhos, olha que interessante. Um homem que não se expressava tanto no abraço, no aconchego, no entanto, em sua paixão pelos filhos, oferecia o melhor e escreveu para os meninos em meio a uma crise. Ele mandou a carta para o Samuel, para o Carlos e para o John. Lutarei durante por obter dinheiro necessário para a tua ordenação e o que for preciso. Então ele era um homem abnegado. Sensibilidade. Tem-se atribuído muito a Susana a responsabilidade de criação dos filhos e os louros dos empreendimentos que esses filhos tiveram ao longo da sua jornada na terra. No entanto, não se registra qualquer revolta ou discrepância por parte dos filhos a Samuel, o que nos leva a crer que até mesmo pelos seus antepassados, por exemplo, as virtudes de Bartolomeu, as determinações de seu pai John, criaram em Samuel algum tipo de sensibilidade. Só uma pausa aqui. O pai dele, John, não era um clérigo, não era consagrado, mas ele tinha um ministério maravilhoso e reconhecido pela igreja. Ele também praticava medicina, o pai dele, o pai de Samuel. E ele foi um grande pastor, mesmo sem ser um pastor oficial. Era reconhecido por isso. Pode ser que não demonstre tanto quanto Susana. No entanto, algum tipo de boa semente deva ter semeado na vida dos seus filhos. Com linhas pelas quais lemos o que escreveram aos filhos, podemos tirar nossas conclusões. Santé Barbieri diz: ante os desacertos mais trágicos e provas mais terríveis de sua vida, sempre se manteve fiel a Deus. Jamais deixou de lado. Para ele, Deus era sempre o mesmo. Numa ocasião que nos deixou, dizia um certo ponto: estou cansado de minhas aflições. Meu coração me falha à luz dos meus olhos. Vai se apagando. Estou aprofundando-me em águas profundas e não há quem possa me ajudar. Seu serviço à comunidade. Samuel Wesley serviu a comunidade em Epworth, no condado de Lincolnshire, durante 39 anos. Foi a segunda e última igreja, paróquia. Ele faleceu lá em 1735. Agora a sua intimidade. Como afirmamos há pouco, ficamos por entender a performance do reverendo Samuel Wesley. Longe esteja aqui, fazemos qualquer diagnóstico, condená-lo ou aprová-lo. Para as duas instâncias ele deu vazão. Controverso, amoroso, devedor e irresponsável. Fica difícil, após 300 anos, julgar uma pessoa por tão pouca informação que temos. Havemos então de fazer duas coisas que nos urgem nesse momento. A. Aprender com seus desacertos. E B. Crescer com a sua intimidade com Deus. Leia um trecho desta linda oração que ele faz já perto de morrer. Mas ainda assim espero em ti, meu Deus. Embora todos me abandonem, o Senhor me susterá. E nele encontrarei sempre mais verdadeira, a mais carinhosa, a mais compreensiva, infindável e poderosa amizade. Deixe-me que nele eu alegre minha alma atribulada e descanse de todas as minhas tristezas. Certa vez, relatando ao Duque de Buckingham acerca do incêndio da sua casa pastoral em 1709, após contar-lhe tudo, parou, fez uma pausa, respirou e disse com os olhos marejados:
tudo está perdido. Louvado seja Deus. Havia ali um homem piedoso, lutando com sua própria dificuldade. E o que Susana, a esposa, falava sobre ele? Ela disse assim, ó: desde que tomei o meu esposo, para o melhor ou para o pior, tenho decidido permanecer sempre ao seu lado. Onde ele viva, viverei eu. Onde ele morra, morrerei eu, e ali serei sepultada. Queira Deus acabar comigo ou fazer mais ainda, se alguma outra coisa que não seja a própria morte nos chegue a separar. Essa mulher foi sui generis, porque nota-se que esse homem tinha um pouco de desequilíbrio, né? Tem um lado difícil e um lado tão bom. Talvez eu nunca tinha visto um pastor que reunisse tanta coisa ruim e tanta coisa boa ao mesmo tempo. Às vezes tem um pastor que é muito ruim e pouquinho bom. Tem outros que é muito bom e pouquinho ruim. E esse cara conseguia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele conseguia ter duas opiniões a seu respeito. Mas ele vai ser pai de alguns meninos. É o seu legado que conta. Quando o homem morre, o que conta é o que ele deixou. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Ensinando para vocês? Eu estou fazendo o mais alto princípio da humanidade. Servindo e me esvaziando. O homem que morre e se enterra com a sua inteligência, ele não serviu a humanidade. O homem que serve a humanidade se esvazia. E depois de vazio ele pode partir. Porque ele cumpriu o seu legado na terra. Quando você, líder, você pastor, pastora que está aqui, se levante de seus púlpitos, você está se esvaziando de você. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Até a última gota do sangue que ele tinha. Foi para nos salvar, não é isso? Então, é uma coisa que é interessante. Página 11. Morre o genitor de filhos abençoados. Após 39 anos servindo uma comunidade, provou a tudo e a todos que pode se vencer onde há hostilidade. Samuel e Susana deram ao mundo filhos que revolucionaram as nações. Você crê que seria fácil para eles? O que o inferno iria assistir? Ou você crê que seria fácil para eles? Ou que o inferno iria assistir de camarote um casal que prometera nutrir filhos que ameaçariam o reino de Satanás? Se você foi tão ingênuo assim, não entende o que é verdadeira, o que é verdade na batalha espiritual. Samuel, não obstante o seu lado difícil de natureza, suas têmperas, seus momentos de arrogância, suas dívidas e descontrole emocional, pôde ter ao seu lado uma das melhores mulheres que o mundo já conheceu. Porque Susana foi sui generis. Deus já sabia quem Samuel iria ser. E aí compensou com alguém para amá-lo, ajudá-lo, corrigi-lo, sobretudo honrá-lo como esposo, pai e pastor. Sobre Susana, um dia Samuel escreveu. Olha o que ele falou sobre ela. Tenho me familiarizado com muitas mulheres piedosas e tenho lido sobre a vida de outras, mas de uma mulher como essa, completa e perfeita, nunca tinha ouvido falar. Tampouco tenho lido que existisse e jamais tenho entrado em contato com uma tal magnitude. Apenas Salomão descreveu no final dos seus provérbios a uma tal como esta. E adotando suas palavras posso dizer: mulheres procedem virtuosamente, minha Susana Wesley a todas sobrepuja. Não convence você, gente? Feminina e perfeita, mas feliz. Muito bem, pastor, obrigado. Sua maior obra, talvez inacabada, foi o comentário do livro de Jó, que ele escreveu. Uma teologia impecável e imparcial. Seus sermões, tal como o do seu pai e do seu avô, eram concorridos por sua persuasão e a graça que Deus lhe dá por misericórdia. Um homem que enfrentou um salário de fome, que passou 4 meses depois de casado no navio sem a esposa para trazer sustento e comprar suas primeiras mobílias, que sofreu a perda de 9 filhos, sustentou outros 10 e fez deles educadores, destemidos obreiros, professores,
mentores, mestres, foi o pai de John Wesley, que abalou as estruturas da Inglaterra e a Europa da época abaixo a unção do Espírito Santo. Foi pai do maior escritor de hinos evangélicos que já nasceu na face da terra, Charles Wesley, com 6.500 obras. Foi pai da primeira mulher diretora de universidade, Emily Wesley. Foi avô de Samuel Wesley Neto, aclamado pela crítica mundial como Mozart inglês. Por estas e por outras que nem sabemos, não haveria de ser fácil para este homem. Segundo Santé Barbieri, a religião para Samuel Wesley não era meramente formal. Ele acreditava que a pessoa devia chegar a ter segurança interna da salvação. Sustentava que a alma devia manter relação direta com seu Criador. Antes de morrer, tendo certeza do seu fim próximo, disse a John Wesley: o testemunho interno, filho, o testemunho interno, essa é a prova mais verdadeira do cristianismo. Barbieri conclui: está fora de dúvida que a humanidade seria muito melhor se todos os pais fossem fiéis e seu Senhor e dedicado à sua família como Samuel o foi. E se pudesse oferecer a Deus, à sociedade, o tipo de filhos que ele legou à Inglaterra e ao mundo. Assim, no dia 5 de abril de 1735, tombou esse servo de Deus, lutador implacável, que em confronto drástico com seu peculiar espinho na carne, pôde ser valente, lutador e vencedor. Entrou nas mansões celestiais e, como Jacó, agradeceu a Deus que, vencendo o vale de Jaboque, descobriu que o Senhor também usa aleijados. A lição que eu tiro do pai de Wesley para nossas vidas: talvez a Nazareno tenha super-heróis, candidato a anjos. Talvez a Nazareno seja feita de homens perfeitos, não sei, eu acho que não. Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de Samuel, um pouquinho de dívida, um jogo de cartas. Mas não podemos negar o amor e o carinho que fez este homem criar filhos tão maravilhosos para o mundo. Por muito tempo tem falado muito mal dele. Realmente, um homem que pega o púlpito para brigar por causa de jogo, de carta. Mas como pai, como homem de Deus, nunca negou a sua profundidade. Isso não encobre os seus erros, não justifica os seus atos. Aliás, nada de bom que você faça tão grande pode encobrir um pequeno erro que você faz. Mas durante a vida ele mostrou piedade, compromisso, seriedade e arrependimento. E eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa muito pessoal e rude do seu pai, os seus filhos não teriam escondido, porque eram homens de tal envergadura. E você vê na vida deles o cumprimento da palavra de Deus. Fale o que você quiser dele, ele só foi o pai de Wesley, só foi o pai de Carlos, pai de Emília, pai de Samuel, um grande teólogo, né? Vô do Mozart inglês, e que trouxe ao mundo esse movimento que hoje a nossa igreja é participativa. Então, glória a Deus pela vida dele. Não é Jesus para a gente, não muda nada, mas fica aqui a nossa palavra: Deus também usa aleijados. Jacó ficou mancando, mas agora ele é um profeta.